queria entender contigo o lance de você fazer intervenções cirúrgicas. É algo clássico que você consegue ver um resultado de uma forma muito rápida, como você comentou. Aí existe uma outra vertente, né, da medicina, Medicina esportiva. medicina esportiva, mas não é nem isso, a medicina oriental, né, que Hum. ele vai muito no identificar, vai por um outro caminho. Queria que você traçasse um paralelo entre o ocidental e o oriental, e se você tem alguma inspiração na medicina oriental. Então, a medicina oriental, entenda que a medicina, ela é uma propriedade da sociedade, né? Então, ela não é algo que funciona acima, do lado, ela funciona para a sociedade. E a forma de você atuar é criada pela sociedade. Tá? Tanto que existe uma diferença de cultura grande entre hemisfério oriental e ocidental, existe uma diferença na execução dessa medicina. Em 2016, nós fomos para o Japão, eu fui acompanhar uma atleta num campeonato de luta e eu conheci médicos japoneses, né? E eu fiquei surpreso com a forma de atendimento. Por exemplo, lá, quando o paciente tem um problema e vai no hospital numa emergência, né, a ele é dado remédio para 3 dias. Porque segundo a medicina deles lá, o paciente ele tem que dar um jeito de se recuperar depois disso. O corpo tem que se Sim. recuperar sozinho. Isso aqui no Brasil não é factível, porque se você tem uma infecção aqui, você dá só 3 dias de antibiótico, o que você consegue é uma bactéria resistente. Né? Então, eu não sei o que, que acontece, né? Por exemplo, com as bactérias japonesas, com as bactérias aqui de São Paulo. Acho que as bactérias aqui de São Paulo são meio boladas, tá? Que você dá antibiótico e a bicha não quer morrer, né? Mas existe essa diferença da execução da medicina. E quando você observa isso, você percebe que é uma questão social. Então, indo para a medicina oriental, o que ela acaba registrando são determinados valores que você tem na cultura oriental. Então, toda a questão da fluência de energia, de ki, de como que você tem pontos onde o organismo responde. E não me cabe julgar o que que é a medicina oriental, porque eu realmente não tenho experiência nisso. O que eu observei foi como espectador, como uma pessoa leiga, e que tem curiosidade sobre o assunto. Eu não me debrucei sobre isso e fiz uma avaliação demorada. Mas como a medicina aqui, eu acredito que também ela depende muito de confiança do que é execução dessa medicina. Por quê? Justamente naquilo que são as afecções graves, né? Por que a gente chama de paciente, né? Haja Porque ele paciência. se submete ao tratamento, É. né? Por isso que também eu não gosto do termo cliente, né? Porque, primeiro, o cliente sempre tem razão, né? E normalmente o paciente, a coisa que mais falta é razão. Se sobrasse, ele não estava doente, Não estaria muitas vezes. procurando. Né? Exato, né? Ou ele não estava doente, porque a boa parte das doenças que a gente tem, elas são auto-afligidas, né? Quando se fala de doença crônica metabólica não transmissível, né? Diabetes, hipertensão arterial, normalmente são causados por maus hábitos, né? Maus hábitos de vida, né? Então, não dá para o paciente ter razão, ou seja, não dá para ele ser cliente, né? Porque foi a busca da razão dele que o deixou Daquele enfermo, jeito. né? Então, eu acredito que ela tem seu valor dentro dessa população. Tanto que as transferências, ou de medicinas, ou de profissionais, são muito complicadas, né? Eu não seria médico em outro lugar. Eu não seria médico, por exemplo, nos Estados Unidos, jamais, né? A diferença cultural entre um brasileiro e um norte-americano é muito grande, né? Eu não consigo, né, atender um paciente com medo dele tropeçar no degrau e me processar porque ele caiu no meu consultório e pediu uma indenização de US$ 100.000, né? Porque ele veio de chinelo e tropeçou num degrau, né? Para mim isso não cabe naquele plano do bom senso, né? É completamente um desvio de conduta. A pessoa ela vem te pedir ajuda e se aproveita para te processar porque ela passou por uma coisa extremamente E corriqueira. acho que até porque pela própria visão que você tem da medicina, porque lá é muito business, né, cara? Não só Lá dos é médicos. muito business e assim, quando não é muito business, é uma medicina muito no limiar daquilo que é possível ser feito, né? Porque essa característica de judicialização da medicina lá, eu tenho para mim que mudou a medicina de uma forma muito ruim. Você vê,
Tudo de tecnologia tem nos Estados Unidos. No entanto, se você conversar com os brasileiros que moram lá, eles vão falar que a medicina lá é péssima, que o atendimento é horrível, que os médicos são ruins, que os médicos eles não têm postura. O sistema de saúde lá é ruim, né? Exato. E aí você vai entender por quê. Por quê? Porque como você tem essas questões relacionadas, que é promoção de saúde, né, prevenção de doença, não valorizada, pelo contrário, né, a pessoa ela pode ainda, inclusive, acionar você legalmente porque você fez alguma coisa que não está dentro do que está escrito na bula, Sim. né? Então o médico não se arrisca, ele deixa você ficar quase morrendo. Quando você tem uma medicina que deixa o paciente quase morrer para tratá-lo, o que ela tem que fazer? Se modernizar para conseguir resgatar esse cara que está quase morrendo. Por isso que também não é uma coisa tão transponível que essa medicina de lá para cá, porque o brasileiro ele cuida melhor de si, principalmente a mulher, né? No Brasil a mulher é muito consciente das suas prevenções. Nos Estados Unidos, meu amigo, não tem essa de mulher anualmente prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, não tem essa conversa não. A hora que a água bate Parto? na bunda, vai... Cara, exatamente. Ah, ficou doente. Aí, quando tá morrendo, vai fazer exame. Eu tenho paciente, uma série de pacientes dos Estados Unidos, né, que se mudaram. Em 2014, 30% dos pacientes do meu consultório se mudaram para os Estados Unidos. Eles vêm regularmente para o Brasil depois de 10 anos, porque eles falam, cara, não tem condição de passar num médico daqui. Você quer fazer um check-up? Ele fala, mas para quê? Não, isso daí não é nada que você está sentindo. Vai para casa e toma isso aqui, toma um Tilenol. É exatamente isso, cara. Se não está morrendo, eles não investigam. Ah, então você vai deixar quase morrer para você ter que resgatar? Na verdade, sim. Por quê? Porque aí você fica mais protegido Seguro em relação a um ao lawsuit. Aí chama o Dr. House. Não, e lá, cara, é muito louco. It's infection. E lá é muito louco porque além de ter esse lance da medicina ser business e o médico ter esse medo, né, por conta desses lawsuits que você falou, ao mesmo tempo tem o business dos advogados que fazem anúncios. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei vendo lá. Você passa, tem outdoor, tipo, tá precisando de processar alguém? Me liga, ligue 1-800, não sei o que. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 1993, né, eu saindo do aeroporto, eu vi um anúncio que era assim, se o seu médico te prescreve essa medicação, você pode processar e ganhar até $100 mil. Olha isso, cara. Nossa. A medicação, sabe qual que era? Estatina para baixar colesterol. Ou seja, imagina que você é um cardiologista, você está fazendo a prevenção de infarto do seu paciente, para ele viver mais, o cara tem o viver melhor, né? Tem o diagnóstico de aterosclerose, e aí vem um alegre e processa ele porque está prescrevendo para ele o que ele tem que tomar. Ah, cara, tenha santa paciência, sabe? Não é esse ambiente. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!